A revolução da inteligência artificial. Uma nova era se inicia. A inteligência artificial, ou IA, está rapidamente transformando o mundo como o conhecemos. Essa tecnologia poderosa tem o potencial de revolucionar todos os aspectos de nossas vidas, desde a maneira como trabalhamos até a forma como interagimos uns com os outros. Mas o que exatamente é IA e como ela funciona? Quais são seus benefícios e desafios potenciais? A IA é um campo da ciência da computação que se concentra na criação de máquinas inteligentes que podem executar tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Essas tarefas incluem aprendizado, resolução de problemas e tomada de decisão. A IA já está tendo um grande impacto em nossas vidas de várias maneiras. Imagine um mundo onde carros autônomos navegam pelas ruas. Robôs realizam cirurgias complexas e assistentes virtuais gerenciam nossas agendas. Essa não é mais uma visão futurista, mas uma realidade que está se desdobrando rapidamente diante de nossos olhos. A IA está permeando todos os aspectos de nossas vidas, impulsionada por avanços tecnológicos sem precedentes e uma quantidade crescente de dados. À medida que mergulhamos na era da IA, é crucial entender seus fundamentos, explorar suas aplicações e enfrentar os desafios e oportunidades que ela apresenta. Esta jornada promete ser emocionante e transformadora, moldando o futuro da humanidade de maneiras que mal podemos imaginar. Desvendando a IA. O que é e como funciona? Em termos simples, a IA é a capacidade das máquinas de aprenderem e realizarem tarefas que normalmente exigem inteligência humana. Isso é possível através de algoritmos complexos e técnicas de aprendizado de máquina que permitem que os computadores processem grandes quantidades de dados, identifiquem padrões e façam previsões. Existem diferentes tipos de IA, variando de sistemas de IA estreitos, projetados para executar tarefas específicas, como recomendar músicas ou fornecer atendimento ao cliente, até sistemas de IA mais gerais, que visam replicar a inteligência humana em uma gama mais ampla de tarefas. O aprendizado de máquina, um subcampo da IA, está no centro de muitos avanços recentes. O aprendizado de máquina permite que os sistemas de IA aprendam com dados sem serem explicitamente programados. Ao analisar grandes conjuntos de dados, os algoritmos de aprendizado de máquina podem identificar padrões, fazer previsões e melhorar seu desempenho ao longo do tempo. Essa capacidade de aprender com dados é fundamental para o poder da IA. À medida que os sistemas de IA se tornam mais sofisticados, eles estão começando a exibir habilidades que antes eram consideradas exclusivas dos humanos, como reconhecimento de imagem, processamento de linguagem natural e até mesmo criatividade. Essas capacidades estão abrindo um mundo de possibilidades em vários setores. IA no dia a dia. Exemplos que você provavelmente já conhece. A inteligência artificial já está profundamente integrada em nosso cotidiano, muitas vezes sem que percebamos. Da assistente virtual no nosso celular às recomendações personalizadas em plataformas de streaming, a IA está tornando nossas vidas mais convenientes, eficientes e personalizadas. Um exemplo onipresente de IA são as assistentes virtuais como a Siri, a Alexa e o Google Assistente. Essas assistentes inteligentes usam o processamento de linguagem natural para entender nossos comandos de voz, responder a perguntas, definir lembretes e controlar dispositivos domésticos inteligentes. Elas se tornaram companheiras indispensáveis para muitas pessoas. As plataformas de mídia social como Facebook, Instagram e Twitter usam IA para personalizar nossos feeds de notícias, exibindo conteúdo que provavelmente nos interessa. Os algoritmos de IA analisam nossos padrões de navegação, curtidas e compartilhamentos para determinar quais postagens, anúncios e conexões mostrar para nós. A IA também está revolucionando a maneira como compramos online. Os mecanismos de recomendação usados por empresas como Amazon e Netflix
usam IA para analisar nosso histórico de compras e preferências de visualização, sugerindo produtos, filmes e séries que provavelmente nos interessarão. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA está presente em nosso dia a dia. À medida que a IA continua a avançar, podemos esperar uma integração ainda maior em tudo o que fazemos. Seção 4. Impulsionando a inovação, como a IA está moldando diversos setores. A inteligência artificial está impulsionando a inovação em uma ampla gama de setores, transformando a maneira como as empresas operam, as pesquisas são conduzidas e os desafios globais são enfrentados. Da saúde aos transportes, a IA está abrindo novos caminhos e criando oportunidades sem precedentes. Na área da saúde, a IA está sendo usada para desenvolver ferramentas de diagnóstico mais precisas, descobrir novos tratamentos para doenças e fornecer cuidados de saúde personalizados. Os algoritmos de IA podem analisar imagens médicas como raios-X e ressonâncias magnéticas para detectar anomalias que os médicos podem não perceber. A indústria automotiva está na vanguarda da pesquisa e desenvolvimento de veículos autônomos impulsionados pela IA. Carros autônomos usam uma combinação de sensores, aprendizado de máquina e visão computacional para navegar pelas estradas sem intervenção humana, prometendo maior segurança, eficiência e acessibilidade. No setor financeiro, a IA está sendo usada para detectar fraudes, gerenciar riscos e fornecer aconselhamento financeiro personalizado. Os algoritmos de IA podem analisar grandes conjuntos de dados financeiros para identificar transações suspeitas, avaliar a solvência de crédito e fornecer recomendações de investimento personalizadas. Esses são apenas alguns exemplos de como a IA está revolucionando vários setores. À medida que a IA continua a evoluir, podemos esperar um impacto ainda mais transformador em todas as áreas da sociedade. Seção 5. O impacto da IA no mercado de trabalho, desafios e oportunidades. A rápida ascensão da inteligência artificial está levantando preocupações sobre seu impacto no mercado de trabalho. Enquanto alguns temem a perda de empregos devido à automação, outros argumentam que a IA criará novas oportunidades e transformará a natureza do trabalho. É verdade que a IA tem o potencial de automatizar muitas tarefas que atualmente são realizadas por humanos, especialmente em setores como manufatura, transporte e atendimento ao cliente. Isso pode levar à substituição de empregos em certas áreas. No entanto, a IA também está criando novas oportunidades de emprego em áreas como desenvolvimento de IA, ciência de dados e engenharia de aprendizado de máquina. À medida que a IA se torna mais sofisticada, a demanda por profissionais qualificados nessas áreas provavelmente aumentará. Além de criar e eliminar empregos, a IA também está mudando a natureza do trabalho. À medida que as máquinas se tornam mais inteligentes, os humanos estão sendo liberados de tarefas repetitivas e mecânicas, focando em tarefas que exigem criatividade, pensamento crítico, e inteligência emocional. Para se preparar para o futuro do trabalho na era da IA, os indivíduos precisarão se adaptar, aprender novas habilidades e se envolver em aprendizado ao longo da vida. Os governos e as instituições educacionais também precisam desempenhar um papel na requalificação da força de trabalho e na preparação para as mudanças que estão por vir. Seção 6. Dilemas éticos da IA. Questões cruciais para refletir. À medida que a inteligência artificial se torna mais poderosa, é essencial abordar as considerações éticas associadas ao seu desenvolvimento. De vieses algorítmicos a preocupações com privacidade, existem vários desafios éticos que exigem atenção. Um dos principais desafios é o potencial de viés algorítmico. Algoritmos tendenciosos podem perpetuar desigualdades. A privacidade é outra preocupação ética importante. Sistemas de IA coletam grandes quantidades de dados pessoais, levantando preocupações sobre uso e proteção. O uso malicioso da IA é uma preocupação crescente. É essencial estabelecer salvaguardas para mitigar esses riscos.
Abordar esses desafios requer uma abordagem multifacetada, envolvendo todos os setores.